Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar assistindo a esse vídeo. E hoje eu quero falar sobre o maior vilão dentro de um relacionamento narcisista. Você sabe qual é o maior vilão dentro de um relacionamento narcisista? Hum? Talvez você diga assim, Eliud, eu já sei quem é o maior vilão. O maior vilão é a pessoa narcisista. E se eu te disser que o maior vilão dentro de um relacionamento narcisista não é a pessoa narcisista? Se eu te disser que o maior vilão dentro de um relacionamento narcisista não é a pessoa narcisista, é a sua cabeça, é o seu cérebro. Você sabia? E aí, eu preciso que você seja muito maduro, muito madura para entender o que eu vou falar. Não é que a pessoa narcisista seja uma pessoa boa, longe disso. Não é que a gente vai passar pano para os abusos, pelas desgraças que essas pessoas fizeram na sua vida. Não é isso. Mas a gente precisa entender que o maior vilão, quando nós entendemos como funciona o maior vilão dentro de um relacionamento narcisista, a pessoa narcisista, ela se torna desse tamanho aqui, ó. Você sabia disso? Quando a gente entende que o nosso maior vilão é isso aqui, é o nosso cérebro, a pessoa narcisista se torna insignificante, se torna um grão de areia. Se você conseguir vencer o seu cérebro, se você conseguir dar respostas ao seu cérebro, a pessoa narcisista vai ocupar o lugar que ela sempre deveria ocupar, de um ser desprezível e insignificante. Por isso eu quero falar hoje sobre as defesas do nosso cérebro. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é para quê? Qual é a funcionalidade ou qual é a função do nosso cérebro? O nosso cérebro tem a função maior de sobrevivência. A função do nosso cérebro é nos manter vivos. E para isso, ele usa vários mecanismos de defesa. Ele precisa nos manter vivos e ele tem, podemos assim dizer, a função de nos proteger de perigos, obviamente, para nos manter vivos e para poupar energia. O cérebro tem essas funções primordiais. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai tentar fazer com que a gente não gaste energia. Por isso que toda mudança de comportamento é difícil, porque toda mudança de comportamento vai ser necessária muita energia empregada. E o nosso cérebro não quer isso. Ele quer nos manter dentro de uma zona de conforto que não é confortável. Não é confortável. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele prefere um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido, um paraíso oculto. Por isso que ele tenta, de todas as formas, te prender a essa pessoa narcisista. Por quê? Porque o nosso cérebro, como ele tem a função de nos proteger de perigos, ele entende que viver sozinho ou viver sozinho é um medo que nós temos. Ele sabe que você tem medo de viver sozinho, de viver sozinho. Você tem medo da rejeição, medo do abandono. Você tem medo de ser deixado ou de ser deixada. O teu cérebro, sabendo disso, ele vai fazer de tudo para te proteger desse perigo. Entende isso? Ele vai fazer de tudo para te proteger dessa dor.
Porque essa dor é o que você não quer enfrentar. Essa dor vai doer. E o teu cérebro não quer que você passe por essa dor. O que ele vai fazer? Ele vai tentar te proteger. Então, por exemplo, alguns mecanismos de defesa do nosso cérebro. Vontade de ligar para a pessoa. Vontade de olhar as redes sociais da pessoa, o que ela está fazendo, com quem está andando. A saudade é uma defesa do teu cérebro para te levar de volta para aquele ciclo abusivo que ele já conhece, que ele já sabe como funciona, que ele já sabe toda a dinâmica. O nosso cérebro romantiza, vai romantizar momentos difíceis que eu passei, vai romantizar abusos, vai fazer eu olhar para a pessoa e ter dó dela, ter pena dela, não ter pena de deixar ela. Por que isso? Isso é o teu cérebro te sabotando para que você continue dentro desse ciclo abusivo. Por isso que eu digo e repito, a pessoa narcisista não passa de um ser desprezível e insignificante. Porque a hora que você entender que ela não é nada daquilo que você imagina que ela seja. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa narcisista ela é mais dependente de você do que você dela. Você sabia disso? A pessoa narcisista ela depende mais das tuas emoções do que você depende dela. Sabe por quê? Vou falar. Porque ela, essa condição de dependente emocional, de depender das emoções do outro, da validação do outro, nunca poderá ser mudada. É a forma como ela funciona e vai funcionar durante toda a vida. Sabe o que isso quer dizer? Que a pessoa narcisista está condenada a viver esse inferno de vida que ela vive, buscando a todo instante, fazendo mal para o outro para ter de volta uma validação. Ela vai viver assim para o resto da vida. Diferente de você. Você não tem um problema estrutural. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode reverter isso. Que você tem condições psíquicas de reverter isso, de sair dessa codependência emocional. Entende isso? Por isso que o cérebro esconde os momentos difíceis, traz as suas memórias só os momentos bons. Por isso que o teu cérebro, ele faz você pensar na pessoa durante o dia muitas vezes, faz você racionalizar, faz você buscar justificativas no comportamento dele ou dela. Ah, ela é assim por conta daquilo, ele é daquele jeito por conta daquilo outro. Olha, é porque ele está esquentado hoje. Olha, porque ela está muito preocupada, ela está muito ansiosa. O que é isso, Eliud? O teu cérebro racionalizando para te entregar uma boa justificativa para você ficar dentro disso. Sabe para quê? Para você não enfrentar a dor que você tem medo de enfrentar. Então, entenda, o que o teu cérebro puder fazer para te manter dentro disso, ele vai fazer. Porque ele tem medo do futuro. Ele tem medo do futuro. O futuro, para ele, é perigoso. Porque ele não sabe o que vai ser. E aí eu vou te dar uma dica de ouro. O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Sabe o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu começaria a dar para o meu cérebro imagens de como será o meu futuro.
Eu começaria a imaginar, eu separaria uns minutos do meu dia e eu começaria a mostrar para o meu cérebro como será o meu futuro. Eu começaria a me imaginar, sair de dentro dessa relação, conhecer uma nova pessoa, encontrar alguém, ser feliz com alguém. Eu me imaginaria casando novamente, eu me imaginaria prosperando, me imaginaria comprando minha casa, meu apartamento, meu carro. Eu me imaginaria com uma pessoa muito linda, bacana do meu lado, sendo feliz, viajando. Eu me imaginaria. Por quê? Porque quando você começa a fazer isso, você está trazendo para o seu cérebro o seguinte: olha, o futuro ele não é tão incerto assim. O futuro ele não dá tanto medo assim, tá vendo? É assim que ele vai ser. Quer ver um exemplo? Você que já fez apresentação na escola, você sabia tudo, não sabia? Você estudou pra caramba, você fez tudo direitinho, levou um monte de folha. Pô, vou chegar lá amanhã. Não era assim? Só que quando começou a chegar o dia, o que que acontecia? A sua cabeça começava a lhe dar medo. E se eu errar? E se eu não souber apresentar bem? E se as pessoas não gostarem da minha apresentação? E se as pessoas começarem a rir de mim? Não era assim? Aí eu lhe pergunto, você foi lá e fez a apresentação. Aconteceu aquilo que você tinha imaginado? Você percebe que a maioria dos nossos medos não são reais? É um mecanismo de defesa do nosso cérebro para nos impedir de avançar, para nos impedir de tomar certas atitudes, para nos impedir de sair de ciclos abusivos, de ambientes ruins. Quando você pensa em sair do seu trabalho, dá um medo, não dá? E se eu não conseguir arrumar emprego? E se ninguém me aceitar em lugar nenhum? Aqui pelo menos é certo. É ruim, mas é certo. Aqui é ruim, mas pelo menos todo mês está lá na conta. Não é assim? Sair de relacionamento narcisista é a mesma coisa. Da mesma forma como o teu cérebro, ele luta para te manter dentro desse emprego que você não gosta. E ele dá justificativas até inteligentes para você se manter nele. No relacionamento narcisista, ele trabalha do mesmo jeito. Ele traz justificativas até inteligentes para você se manter dentro disso. E se você não conseguir ninguém? E se te, ninguém quiser mais você? E se você não conseguir arrumar uma pessoa tão legal quanto ela? Será que alguém vai te amar como essa pessoa te amou? Não é assim que funciona? O que é isso, Eliud? Defesa. O teu cérebro dizendo o seguinte, ó, fica aqui, porque aqui tá ruim, mas eu sei como tudo funciona. Por isso que eu disse no início desse vídeo, o maior vilão desse relacionamento narcisista não é a pessoa narcisista. A pessoa narcisista é um, não vou falar aqui, porque senão o YouTube vai me derrubar. É um ser desprezível, é um zero à esquerda, é um insignificante. Ela não é nada disso que você está pensando, não. Não é. É que o teu cérebro, a vida aí fora, a vida fora de um relacionamento narcisista, não é o que o teu cérebro está dizendo. Não é. Não é o que o teu cérebro está dizendo para você. Ele só está tentando te convencer de ficar dentro disso. O que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Comece a imaginar. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo prático. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo, não, um exercício. Pega uma folha na sua casa hoje. Uma folha em branco. E eu queria que você escrevesse como serão ou como a sua vida estará daqui a 5 anos se você sair hoje desse relacionamento narcisista. Vamos lá. Suponhamos que você saia desse relacionamento hoje. Como você imagina a sua vida daqui a 5 anos? Escreva nesse papel para mim. Já vou te alertar.
Tem gente que ela não vai nem conseguir escrever. Sabe por quê? Porque a cabeça dela, o cérebro dela vai rejeitar a ideia de um futuro sem essa pessoa do lado dela. Se você tiver coragem de fazer, faz, escreva, volte aqui nos comentários depois. Volta aqui nos comentários depois e você vai escrever como você se sentiu quando você escreveu essa carta. Eu queria que assim que você escrevesse essa carta, como será a minha vida daqui a 5 anos? Como estará a minha vida daqui a 5 anos se eu deixar essa pessoa hoje? Você vai escrever nesse papel, depois você vai ler para você na frente do espelho e depois você vai queimar essa carta. Fechado? E você vai voltar aqui e escrever aqui nos comentários se você conseguiu escrever e se você conseguiu, como você se sentiu. Fechado? E aí eu vou gravar um outro vídeo em cima desses comentários que vocês colocaram aqui. Tá bom? Faz isso. Gente, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você comente aqui embaixo, eu peço que você compartilhe ele com mais alguém. E já aproveita, já começa a seguir aqui o nosso canal no YouTube, ative as notificações para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão. Fechado? Abraço, tamo junto e até mais.